Boa noite, Dom. Meu nome é Joana e tenho 35 anos. Trabalho como fotógrafa independente e em uma fase da minha vida decidi explorar uma região do interior em busca de imagens que pudessem compor uma futura exposição cultural. Minha ideia era registrar o dia a dia de comunidades ribeirinhas que viviam perto de um grande lago, considerado sagrado e envolto em mistérios pelos moradores. Eu já tinha ouvido falar em conversas e matérias que as águas daquele lugar eram de uma beleza quase hipnótica, atraindo gente de todo canto. Só não imaginei que nessa viagem passaria por algo que mudaria completamente minha forma de ver o mundo. Cheguei à vila em um sábado de manhã, depois de algumas horas sacolejando num ônibus lotado. A estrada de terra cercada por mata fechada me dava a sensação de estar me afastando de tudo que eu conhecia como civilização. Quando finalmente avistei o lago do alto de uma colina, fiquei arrepiada. A água brilhava sob o sol feito um manto prateado, e a paisagem ao redor parecia ter uma tranquilidade fora do comum. Me hospedei numa pousada simples, cuidada por uma senhora de meia idade chamada Dona Alda. Ela era atenciosa, vivia com um sorriso estampado e sempre oferecia café fresco e pão caseiro a quem chegasse. Assim que pisei ali, larguei minhas malas no quarto e desci para tomar um ar na varanda, que dava para um pequeno quintal cheio de flores. O cheiro de terra úmida se misturava ao perfume das plantas, e aquilo me trouxe uma calma estranha, quase como se eu estivesse em outro mundo. Seja bem-vinda, disse Dona Alda ao me ver olhando o jardim. O pessoal aqui é muito receptivo. Se precisar de um guia, recomendo o Raul, que conhece cada pedacinho da margem do lago. Agradeci e logo saí para andar pelas ruelas, tentando me localizar e conversar com as pessoas da vila. Queria passar cerca de 10 dias por ali, documentando a vida de quem mora perto da água. No caminho, cruzei com mulheres vendendo artesanatos coloridos, comidas típicas e ervas medicinais. Umas me encaravam com curiosidade, mas todas pareciam acostumadas a forasteiros que chegavam em busca de histórias ou paisagens. No final daquela tarde me mostraram onde morava Raul, o guia que Dona Alda tinha mencionado. Ele era um homem alto, pele tostada de sol, traços fortes. Vestia roupas simples, um chapéu de aba curta e tinha um sorriso tímido. Expliquei meu trabalho e ele se interessou em me levar para conhecer outros povoados ao longo do lago. Tem várias vilas aqui perto, disse Raul. Cada uma vive de um jeito, mas todas veem o lago como algo maior que só água. Nos últimos tempos, vem gente de todo lugar, esperando achar alguma resposta. Não sei explicar muito bem. Achei curioso ele falar em respostas, já que não é algo que se ouça todo dia de um guia. Respostas sobre o quê? Perguntei, tentando não parecer ansiosa. Ele fez um movimento de cabeça, pensando se devia continuar. É difícil dizer. Muita gente acha que as águas têm uma força que tanto cura quanto castiga. Já escutei relatos de desaparecimentos sem explicação. O povo mais velho fala em falta de respeito com o lago. Eu mesmo, prefiro não duvidar de nada. Minha irmã, a Bia, sumiu por aqui faz anos. Ele ficou com uma expressão pesada e eu, sem querer ser invasiva, acabei perguntando o que tinha acontecido. Raul deu de ombros, meio sem rumo. Uma noite qualquer, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Dizem que a viram andando perto da beira, como se estivesse sendo atraída por alguma coisa. Depois, sumiu. O corpo nunca apareceu. Não soube o que responder, então só assenti, demonstrando que entendia a dor dele. Antes de nos despedirmos, combinamos de sair na manhã seguinte rumo a um vilarejo próximo. Iríamos de barco. Eu conversaria com os moradores, fotografaria o cotidiano e tentaria entender melhor aquela cultura. No dia seguinte, bem cedo, fomos até um pequeno cais onde alguns barqueiros e pescadores se reuniam. O movimento era tranquilo, mas constante. Entramos numa canoa com motor e senti uma brisa gostosa no rosto quando começamos a navegar. A paisagem era incrível. A mata subia em volta do lago, refletida na água que espelhava o céu limpo. Tirei fotos, tentando capturar aquela sensação de imensidão. Chegamos a um povoado onde as casas eram erguidas em estacas
e tudo girava em torno da pesca e do artesanato. Entre as construções simples, vi um grupo de mulheres trançando redes coloridas. Pedi licença para fotografar e fui bem recebida. Mas quando perguntei sobre as histórias do lago, algumas ficaram caladas. Outras só me olharam com seriedade, dizendo que eu devia procurar os mais velhos se quisesse entender de verdade. Acabei descobrindo então que existia um homem que a maioria chamava de curandeiro ou benzedor. Era o seu Dário. Ele entende a alma dessas águas, comentou uma das mulheres, sem me encarar muito. Mas tome cuidado com o que você quer descobrir. Voltei para a canoa com Raul já cheia de pensamentos. O dia correu sem nada extraordinário. Conversei com algumas famílias, fotografei paisagens, almocei um peixe frito delicioso. Ainda assim, havia um clima estranho no ar. Algumas pessoas olhavam desconfiadas. Outras tinham um medo real de falar sobre o lago. Parecia que havia um segredo no ar. Algo que todos sabiam, mas preferiam não abordar. Quando voltamos para a pousada, já quase anoitecendo, Raul me deu umas dicas. Não vá sozinha à noite perto da água. Às vezes os turistas bebem demais e pode ter gente mal intencionada. E, bem, também tem esse lance das vozes que chamam. Não gosto de falar disso, mas é melhor não brincar com o que a gente não entende. Concordei, mas por dentro eu estava ainda mais curiosa. Já tinha ouvido muitas lendas em meu trabalho. Histórias de espíritos em cachoeiras, assombrações em lugares antigos. E na maioria das vezes tudo não passava de folclore ou uma forma de explicar algum fenômeno natural. Só que ali eu sentia que havia algo além do costumeiro jeito de contar causos. Naquela noite, por volta das 9 horas, sentei em um banquinho de madeira nos fundos da pousada, de onde dava para enxergar uma parte do lago, mesmo que longe. O vento balançava as folhas e não tinha praticamente nenhuma luz artificial por perto. De repente ouvi um ruído baixo, como se alguém sussurrasse. Na mesma hora, meus pelos se arrepiaram. Olhei em volta. Não havia ninguém. Pensei que pudesse ser algum bicho ou o próprio vento, mas o som quase formava meu nome. Joana. Me levantei num pulo, o coração aos saltos. Tentei manter a calma, mas corri para dentro da pousada. Fui para o corredor do meu quarto o mais rápido que pude, querendo me trancar e tentar esfriar a cabeça. Deve ser cansaço e a influência de tantas histórias, pensei. Mas o medo estava lá, latejando na minha mente. No dia seguinte, com a claridade do sol, tudo parecia mais leve. Me convenci de que devia ter sido o vento ou algum barulho de inseto. Segui meu plano e pedi para Raul me levar a outro ponto do lago, onde funcionava um pequeno centro comunitário. No caminho encontramos um vendedor de telas pintadas à mão, que mostravam cenas da vida ribeirinha. Ele se chamava Caio. Assim como todos por ali, ele também conhecia a tal voz do lago. Meu avô dizia que quando uma pessoa anda cheia de tristeza ou rancor, o lago age como um imã, falou Caio. Já vi gente sumir e voltar dias depois perdida, sem saber o que houve. E outros, tipo a irmã do Raul, nunca voltaram. Senti o peso daquela frase. Fiquei me perguntando se aquilo não passava de folclore, ou se realmente havia algo na água que chamava as pessoas que estavam sofrendo por dentro. Nos 2 dias seguintes, foquei em fotografar o cotidiano. O calor era forte, mas a brisa do lago ajudava. À noite, eu evitava chegar perto da margem, lembrando o alerta de Raul. Só que, aos poucos, crescia em mim a vontade de registrar algo sobrenatural. Seria incrível ter uma foto ou gravação que provasse a tal voz. Foi então que, contrariando as orientações, decidi passar uma noite num ponto mais isolado, onde quase ninguém ia. Contei a ideia para Raul, que não gostou nem um pouco. Ele me pediu: "Você não entende o que está arriscando. Se algo acontecer, não vou conseguir me perdoar." Mas acabei convencendo-o a ir comigo, dizendo que ficaríamos só por algumas horas e bem atentos. Combinamos de sair às 9 horas da noite, levando lanternas, um gravador de áudio e minha câmera. A ideia era simples: esperar ali na espreita para ver se a tal voz aparecia de novo. Seguimos por uma trilha que saía da vila até chegar a uma clareira na beira do lago, cercada por árvores. Acendemos uma pequena fogueira e nos sentamos, olhando para a escuridão da água.
O céu estrelado se refletia na superfície imóvel, formando um espelho noturno. Durante quase 1 hora, tudo ficou parado, até que notei um leve tremor no ar, como se algo estivesse para acontecer. "Você escutou alguma coisa?" Perguntei, quase cochichando. "Não ouvi nada", ele respondeu, mas dava para ver na cara dele que também tinha percebido algo. A fogueira lançava sombras incertas e a escuridão do lago parecia pulsar. Fiquei encarando a água, tentando ver algum movimento. Então veio o som, me fazendo arregalar os olhos. Um sussurro baixo, sem palavras claras, mas bem diferente do vento ou dos galhos. Liguei o gravador na hora, prendendo a respiração. O murmúrio continuou vagando pelo ar. Parecia vir de trás de nós, mas, quando virei, não vi nada. Raul se levantou, iluminando tudo com a lanterna. Joana, agora era mais nítido, quase como um chamado profundo. Meu coração começou a disparar. Senti as mãos geladas. Quis chegar mais perto da água para gravar melhor o som, mas um medo forte me segurava. Mesmo assim, deixei a câmera filmando, na esperança de que o microfone captasse aquilo. Raul estava assustado, murmurando: "Não pode ser, não pode ser." De repente senti meus pés se moverem sozinhos, como se eu não estivesse mais no controle. Uma parte de mim queria se aproximar da margem, seguindo aquela voz que, mesmo sem dizer palavras claras, soava estranhamente suave. Raul percebeu na hora. "Não vai!" Ele gritou, apertando meu braço. "Joana, por favor, não faz isso." Eu hesitava, mas a voz na minha cabeça continuava me chamando, de um jeito que era quase doce. Consegui resistir um pouco, mas andei 1 ou 2 passos. Foi quando Raul me puxou com força, quase me derrubando. A fogueira apagou num sopro, como se recebesse um vento repentino. Fiquei cercada por uma escuridão sufocante, com o sussurro se prolongando, grave, abraçando a noite. Logo depois, o barulho parou. Nós dois ficamos alguns segundos sem mexer um músculo, só ouvindo nossos corações batendo acelerados. Raul apontou a lanterna para o chão e vi que a margem do lago estava a menos de 1 metro de onde eu estava. Não faço ideia do que teria acontecido se eu tivesse dado mais um passo. O ar estava pesado, úmido, e senti um enjoo inesperado, como se eu tivesse escapado de um perigo sem nem notar. "Vamos embora, agora!" Raul disse, a voz trêmula. Ele estava visivelmente abalado e eu também. Juntamos nossas coisas correndo e voltamos pela trilha quase sem falar, só tomando cuidado para não tropeçar em raízes. Quando chegamos ao povoado, já passava de 11h30 da noite. Fui direto para meu quarto na pousada e tranquei a porta, sentindo o coração disparado por longos minutos. Ouvi alguns passos no corredor. Talvez fosse a dona Alda, acordada, mas não tive coragem de sair para conversar. No dia seguinte, a cena ainda estava fresca na minha cabeça. Corri para conferir o gravador e a câmera. O áudio tinha muito ruído, mas dava para ouvir um sussurro bem na hora em que eu e Raul ficamos quietos. Não era possível entender palavras, mas parecia sim uma voz, ou algo muito parecido com a voz de uma pessoa. Mostrei o material para a dona Alda e para o Raul naquela tarde, na tentativa de encontrar alguma explicação. Ela sacudiu a cabeça com pena. "Alguns chamam isso de a voz do lago", falou dona Alda. "Já vi vários moradores contando que ouvem o nome deles ecoar à noite. Sempre tem alguém que desaparece sem deixar pista. Cada um diz uma coisa: correnteza, ondas, assombração, castigo. Não sei qual a verdade, mas peço que se cuide." Raul me olhou e vi a dor que aquilo provocava nele, relembrando Bia. "É igual ao que falaram quando ela sumiu", disse. "Disseram que viram a Bia andando devagar até a água, como se algo a guiasse." Eu me lembrei então de seu Dário, o tal benzedor. Pedi a Raul que me levasse até ele, pois queria ouvir o que o velho pensava. Saímos depois do almoço, na canoa emprestada de um amigo de Raul. Navegamos por quase 40 minutos até chegar a um lugar mais isolado, onde as casas ficavam em volta de uma capelinha antiga e meio abandonada. Andamos por lá, batendo de porta em porta até encontrar uma casinha de barro com um jardim cheio de flores. Um senhor de aparência frágil, mas olhar firme, apareceu na soleira. Era o próprio seu Dário.
Idade indefinida, cabelos brancos, mas com uma voz cheia de autoridade. Vieram por causa da voz, né? Ele perguntou antes mesmo de nos apresentarmos. Já conheço essa história faz tempo. Sentamos num banco de madeira no quintal sob a sombra de um pé de laranjeira. Ele acendeu um incenso caseiro e a fumaça criou um cheiro agridoce no ar. Então começou a explicar. O lago é antigo, menina. Antigamente o pessoal fazia oferendas e orações para acalmar a força que habita ali. Hoje quase ninguém liga. Aí a energia do lugar chama quem anda mais vulnerável. É como um espelho. Se você está em paz, ele te devolve paz. Mas se carrega culpa ou tristeza, a água te puxa. E tem gente que some para nunca mais. Senti um frio na barriga, lembrando que eu mesma tinha meus arrependimentos familiares. Será que isso tinha a ver com o que quase aconteceu? O senhor acha que não há nenhuma explicação lógica para esses sumiços? Perguntei, tentando ser racional. Claro que tem correnteza, tem depressões no fundo do lago, disse ele. Mas eu já ajudei gente que sentiu a água puxar com mãos invisíveis. Não estou falando de monstro, mas sim de um lugar vivo. Se ele te chama, é porque tem algo dentro de você que responde. Raul pigarreou desconfortável, mas me encorajou a continuar ouvindo. Ficamos ali quase 2 horas, e ainda que eu não visse nada que pudesse ser considerado prova científica, saí de lá com a sensação de ter levado um sacode. Parecia que ele dizia: se você não resolver o que te atormenta, esse lago pode tomar a sua alma, do mesmo jeito que aconteceu com a irmã de Raul. Naquela noite pensei em tudo. Eu deveria continuar fotografando apenas os hábitos e a beleza do lago? Ou tentar ir mais fundo nesse enigma? Minha cabeça, sempre atrás de respostas, queria arriscar outra busca noturna. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo que a próxima vez não terminasse tão bem. Optei por ser mais cautelosa. Continuei entrevistando moradores, indo até a beira d'água durante o dia, conversando com Dona Alda, com Caio, e juntando mais informações sobre a cultura local. Aprendi sobre métodos de pesca, assisti à confecção de artesanatos, registrei momentos preciosos com minha câmera. Aos poucos, consegui bastante material para minha exposição, mas eu sentia falta de algo. Aquele elemento misterioso que a lente da câmera não pega. O toque de terror que nenhuma foto capta por inteiro. Na penúltima noite, decidi acordar de madrugada por volta das 3 horas para fotografar a neblina que costuma aparecer na superfície do lago. Achei que desse jeito eu não estaria provocando a suposta entidade, mas ainda teria um momento a sós com o lugar. Raul quis ir junto, mas eu garanti que ficaria num pedaço de margem perto da vila, onde não correria tanto risco. Ele acabou aceitando, meio a contragosto. Cheguei ali e a neblina estava espessa, cobrindo a escuridão do lago como um pano branco. Montei minha câmera num tripé, já imaginando fotos lindas. Fiz uns cliques em longa exposição, captando o movimento suave da bruma. Por uns minutos me esqueci dos medos, só pensava na arte. Foi então que notei o silêncio denso ao meu redor. Ouvi um barulho de algo se mexendo na água, tipo um borbulhar. Talvez fosse um peixe. Fiquei quieta, esperando, mas nada apareceu. Continuei fotografando. De repente, sem aviso, o mesmo sussurro que eu ouvira antes surgiu, ecoando pela neblina. Joana, venha. Meu corpo travou. Tentei não fazer barulho, mas meu coração parecia bater na garganta. Meus olhos ficaram marejados pela tensão e pela umidade. Pensei em fugir, mas aquela voz tinha uma doçura que mexia comigo. Venha, repetia de forma calma, porém forte. Era como se a própria névoa me envolvesse, empurrando-me para a água. Lutei contra isso, mas dei alguns passos vacilantes rumo à margem. Me lembrei de Bia e tentei resistir, mas a sensação era quase hipnótica. Aí ouvi passos correndo atrás de mim. Me virei e vi Raul chegando ofegante, com uma lanterna na mão. Joana, volta, sai daí! A voz dele soou como um trovão, rasgando o encanto que me prendia. Dei um salto para trás, quase caindo. Se ele não tivesse chegado, não sei o que teria acontecido. Raul me segurou pelos ombros, me encarando sem fôlego. Por favor, não faz mais isso, suplicou. Eu perdi minha irmã desse jeito. Não quero perder ninguém de novo. Concordei com um aceno sem conseguir falar nada.
Juntei meu equipamento rápido e fomos para a pousada em silêncio. Eu estava em choque, misturando alívio e culpa por ter quase cedido ao chamado do lago. No dia seguinte, senti que era a hora de partir. Eu tinha material suficiente para uma ótima exposição, mas não queria continuar testando minha sorte ou minha sanidade. Antes de fazer as malas, quis ver o seu Dário pela última vez junto com Raul. Contei rapidamente o que aconteceu naquela madrugada. Você é corajosa, mas não deixe a curiosidade passar na frente da sua paz, disse o benzedor com serenidade. A água dá de volta o que a gente tem por dentro. Se você está em equilíbrio, ela te deixa em paz. Se não está, ela ocupa o espaço que falta. Quando me despedi de Dona Alda, senti um nó no peito. Percebi que tinha aprendido muito ali. Não só sobre fotografia ou cultura local, mas sobre meus próprios medos e ressentimentos. Apertei as mãos de Raul agradecendo por tudo. Ele fez que sim com a cabeça, me devolvendo um olhar cansado, mas grato por eu estar bem. Eu não vou esquecer o que vivi aqui. Falei antes de entrar na embarcação que me levaria para a rodoviária mais próxima. E espero que um dia você consiga ter paz a respeito da Bia. Raul meneou a cabeça com uma tristeza que eu sabia que não ia embora tão cedo. Foi nossa última conversa, e senti que a ausência da irmã dele continuaria doendo por muito tempo. Meses depois, montei minha exposição em uma pequena galeria, e o resultado foi ótimo. As imagens do lago, cobertas de névoa, passavam uma atmosfera intrigante que chamou a atenção de muita gente. Muitos visitantes me perguntavam se eu tinha sentido algo diferente por lá. Eu só dava um sorriso meio misterioso e respondia que sim, mas sem entrar em detalhes. Não contei nada sobre as vozes ou o quase transe que sofri. Só aconselhava que, se fossem visitar aquele lago um dia, levassem respeito no coração. Até hoje, revendo as fotografias, lembro das palavras de seu Dário. O lago é como um espelho da alma. A voz que me chamou naquela madrugada ainda me deixa inquieta, mas me fez perceber que nossas culpas e mágoas podem ser portas abertas para forças que a gente não entende. Talvez exista alguma explicação científica, mas no fundo, sinto que a energia daquelas águas é de verdade. Eu dei sorte de não ser engolida pelos meus próprios fantasmas. Se eu puder dar um conselho a quem ler meu relato, repito o que ouvi lá. Respeite o lago e respeite a si mesmo, porque o mundo pode ser maior do que a gente imagina, e tem lugares em que a natureza, ou algo além dela, se manifesta de forma poderosa. Depois disso, passei a olhar qualquer corpo d'água de outro jeito. Afinal, no reflexo silencioso das águas, pode haver um chamado que conhece nossos segredos mais profundos. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu nunca imaginei que precisaria escrever sobre isso, mas, às vezes, dividir a dor é a única forma de continuar. Começou a me parecer estranho quando minha filha, Marina, passou a chegar mais tarde em casa do que o normal, sem o sorriso de sempre e com um olhar distante. Ela sempre foi muito sociável, cheia de energia, adorava criar conteúdo para as redes, dizia que era o futuro dela, e eu respeitava, mesmo sem entender muito bem esse universo de curtidas e seguidores. Quando Marina completou 15 anos, já tinha um número considerável de pessoas acompanhando o que ela postava. Eu me sentia orgulhoso, embora não conseguisse captar totalmente o fascínio dela pelos vídeos e fotos. Eu era só um professor de ciências, pouco ligado nessas tendências digitais, mas fazia de tudo para apoiar os sonhos dela. O que me assustou foi quando, de repente, as mensagens amigáveis começaram a virar outra coisa com um tom muito mais estranho. Pai, olha isso. Ela me mostrou um dia tentando não rir. Tem alguém falando que vai me achar em qualquer lugar, que sabe onde eu estudo. Você conhece essa pessoa?
Perguntei, achando que fosse só um engraçadinho exagerado. Não faço ideia, mas deve ser porque postei alguma coisa que entregou onde eu estudo. Vou tomar cuidado. No começo, a gente não deu muita importância. Bloqueamos as contas suspeitas, mudamos a privacidade. Só que as mensagens continuaram surgindo. E-mails anônimos, perfis novos que brotavam do nada, até bilhetes deixados embaixo do portão de casa. Eram coisas aparentemente pequenas, mas que me deixavam preocupado. Marina tentava se mostrar firme, mas dava para ver que a cada dia ela ficava mais pensativa, acordava mais cedo, ficava mexendo no celular de madrugada. Notei seu semblante mudando aos poucos. Numa noite, enquanto eu corrigia provas, ouvi um choro baixinho vindo do quarto dela. Bati na porta e entrei. A luz estava apagada. Ela estava encolhida, cabeça entre os joelhos. Filha, o que houve? Pai, ela gaguejou, me estendendo o celular. Olha, vi fotos dela editadas de um jeito bizarro, com ameaças descrevendo o que fariam se ela continuasse se exibindo na internet. Havia até menções a lugares que a gente frequentava, como um parque com uma fonte antiga. O pior era saber que se alguém conhecia esses detalhes, não devia ser só um troll qualquer. Podia haver alguém realmente observando a gente. No dia seguinte, procuramos a polícia. Explicamos o caso, mas não tivemos uma resposta muito animadora. O delegado fez um boletim de ocorrência e disse para mudarmos as senhas e evitarmos postar muito. Teve até quem dissesse: bloqueie ou ignore. Sem provas de quem é o autor, fica difícil agir. Marina optou por apagar a conta principal. Manteve só um perfil fechado para falar com os amigos próximos. Também trocou de número, mas mesmo assim, as mensagens voltaram. Sem rosto ou nome, era tudo muito difícil de lidar. Eu ficava cada vez mais frustrado, preocupado. Toda vez que o celular tocava ou chegava alguma mensagem, meu coração disparava. Cerca de 2 semanas depois, ela quase não saía mais de casa. Mas surgiu uma chance de gravar um trabalho voluntário na escola. Marina queria muito filmar as atividades culturais e postar num canal novo sem tanta exposição da vida pessoal. Eu pedi cuidado. Ela concordou, mas senti que lá no fundo ainda havia uma tensão. Pai, vou sair rapidinho. Vou passar na biblioteca para pegar um livro e depois encontro o pessoal. Quer que eu vá junto? Perguntei já com a chave do carro na mão. Não precisa, já tô grandinha. Ela riu, mas o olhar dela trazia algo diferente. Fica tranquilo. Prometo que não vou me separar do grupo. Essa foi a última vez que vi meu maior tesouro. Umas horas depois, notei que ela não respondia minhas mensagens, o que não era normal. Tentei ligar. Nada. Saí pelas ruas procurando pistas de onde ela poderia estar. Conversei com professores, colegas, vigias, mas ninguém a viu depois que ela terminou de filmar. Quando anoiteceu, senti um medo que nunca tinha sentido antes. Algo me dizia que não era só um atraso bobo. No dia seguinte, a polícia foi acionada de verdade. Passei várias noites sem dormir, tomado por uma sensação de impotência. Aí, pouco mais de uma semana depois do sumiço, recebi uma mensagem estranha no meu celular. Era uma foto granulada, mal iluminada, mostrando alguém de jaqueta clara segurando o telefone da Marina. A legenda dizia: ela não precisa mais disso. Parecia um recado direto para mim. A partir daí, tudo virou um caos. Eu mal conseguia comer, trabalhar. Comecei a investigar sozinho. Revirei cada canto do quarto dela. Encontrei um caderno antigo, onde Marina anotava ideias para vídeos e uma lista de pessoas que a inspiravam. Nas últimas páginas, vi que tinham arrancado algumas folhas. Fucei gavetas, caixas, até o porão, mas nada esclarecedor. Só uma sensação de insegurança constante. Um dia, escutei histórias no bairro vizinho sobre uma pessoa que aparecia de madrugada chorando baixo. Diziam que era uma garota de roupa clara, com o cabelo caindo no rosto, que sumia sempre que alguém tentava se aproximar. A princípio achei que fosse lenda local, mas naquela fase de desespero, eu agarrava qualquer pista. Não falei para ninguém, mas resolvi investigar por conta própria. Esperei até o final da tarde, peguei uma lanterna velha e fui para as ruas desertas perto de um terreno abandonado.
Não era um lugar onde a gente costumava ir, mas ouvi que a tal aparição aparecia por lá. Os postes falhavam, alguns apagados, e o vento levantava poeira. Caminhei até onde não dava mais para enxergar direito, com mato alto e sacos de lixo largados. Marina? Chamei sem ter certeza do que eu estava fazendo ali. Parecia que meu coração ia explodir. As ruas eram quase idênticas, cheias de muros pichados e portões enferrujados. Quando eu estava prestes a desistir, ouvi um lamento abafado. Fui atrás do som, achando que podia ser um gato ou alguém em situação de rua. Mas então vi uma sombra encostada num muro. Apontei a lanterna. Uma garota de vestido claro, sujo de terra, cabelo todo bagunçado. Oi? Tentei falar, mas a voz saiu fraca. Você tá bem? Ela virou o rosto para mim. Por um segundo eu juro que reconheci os traços da Marina. O mesmo formato de olho. Mas de repente, tudo sumiu na escuridão, restando só um vulto que desapareceu. Fiquei parado, sem saber se tinha visto um fantasma ou se era minha mente me enganando no meio de tanto sofrimento. No dia seguinte, algo me empurrou de volta àquele lugar. Talvez a esperança de encontrar qualquer pista. Vasculhei tudo entre os entulhos. O cheiro era horrível, mistura de sujeira com umidade parada. Depois de muito fuçar, bati a pá em algo que não parecia pedra nem madeira. Era um pano grosso, manchado, meio enterrado. Minhas mãos tremiam. Continuei cavando até encostar em algo duro, frio. Não sei quanto tempo levei, porque minha cabeça parecia agir no automático, tentando me proteger do choque. Quando dei por mim, tinha encontrado um braço humano. Em seguida, o resto do corpo. Naquele estado, nem precisei ver o rosto para saber que era minha filha. Reconheci, em prantos, parte do colar que ela adorava. Cai de joelhos, sentindo tudo desabar. Chamei a polícia, que isolou a área. Fiquei ali, meio em transe, vendo o movimento enquanto a madrugada avançava e a neblina cobria tudo. Confirmaram o óbvio. Era a Marina. E pelo estado do corpo, ela estava ali fazia dias. Não encontraram nenhuma pista concreta, nenhum documento, nem digitais além das minhas. Abriram um inquérito, mas não havia pistas claras. Só a certeza de que ela não se matou. Alguém tinha feito aquilo. A cidade seguiu a vida. Eu, não. Afundei num vazio tremendo. O enterro foi simples, sem cobertura de imprensa ou grandes comentários. Senti raiva, dor, uma inconformidade que não passava. Não aceitava a ideia de alguém ter tirado minha filha de mim e continuar solto. Comecei a me perguntar como a polícia podia ter tão poucas informações, mesmo com tantos rastros digitais. Então decidi mexer no computador da Marina, coisa que eu evitava desde o sumiço. O computador estava protegido por senha, mas consegui entrar usando um software básico. Numa pasta oculta, achei conversas antigas, inclusive prints de perfis falsos e um arquivo com anotações sobre um cara que prometia ajudar ela a bombar na internet. Quando a conversa mudava de tom, ficava pesado. Ninguém vai acreditar se você contar. Você depende de mim para continuar crescendo. Eu te acho onde estiver. Havia um nome incompleto, talvez um apelido: Renan. Quase tudo tinha sido apagado, mas vi referências a um ponto de encontro perto de um prédio abandonado. Numa das mensagens, Marina escreveu: preciso ver se ele é de verdade ou só conversa fiada. E depois: tô com medo, mas não posso desistir agora. Aquilo já bastava para eu voltar à delegacia, mas o policial responsável não parecia confiante. Vamos investigar, senhor, mas é difícil rastrear algo tão vago. Voltei para casa me sentindo em chamas. Resolvi ir atrás sozinho. Por 2 semanas, rodei fóruns na internet e grupos de segurança. Recebi de forma anônima um endereço com a frase: Renan aparece aqui às noites de segunda. Era um galpão numa área industrial, conhecido por ser ponto de encontro de usuários de drogas. Podia ser loucura, mas eu estava obcecado em descobrir o que aconteceu. No dia indicado, dirigi até lá. 2 portões grandes, cheios de ferrugem, um pátio enorme com entulho e lá no fundo, o galpão escuro. Senti o corpo todo tenso, mas segui em frente. Lá dentro,
Só dava para enxergar alguma coisa pela claridade da lua que entrava pelas frestas na parede. Vi um cara agachado, cabeça enterrada nas mãos. Parecia desorientado. Murmurava algo que eu não entendia. "Você é o Renan?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele levantou o rosto com os olhos arregalados. Notei que segurava algo parecido com um lenço. E na hora lembrei da faixa de cabelo que a Marina usava. Reconheci a estampa. Meu sangue ferveu e eu avancei, mas ele recuou tão assustado quanto eu. "Ela não me deixa em paz", sussurrou tremendo. "Aparece toda noite. Fica me olhando sem dizer nada." "Marina?" Perguntei quase sem conseguir falar. "O que você fez com a minha filha?" Ele demorou uns segundos para responder. Quando falou, parecia tomado pela culpa. "Eu só queria intimidar, fazer ela entender que precisava de mim." Passou a mão pelos cabelos num gesto de desespero. Mas ela se defendeu, tentou fugir e... eu perdi a cabeça. Tudo que senti foi ódio puro. Vontade de acabar com ele ali mesmo. Mas, antes que eu fizesse qualquer coisa, uma rajada de vento cortou o galpão, fazendo as telhas vibrarem. Renan largou o lenço e se encolheu, olhando para um ponto vazio como se enxergasse alguém ali. Me solta!" Gritou, apesar de eu não ter encostado nele. Estava em pânico, se arrastando para trás. "Eu sei que errei. Por favor." Aquilo me paralisou. Não tinha nada visível além de nós dois, mas o medo dele era real. Peguei o lenço e, quando confirmei que era mesmo o da Marina, senti um nó na garganta. Liguei para a polícia, que chegou rápido. Renan foi preso e, no depoimento, confessou que atraiu minha filha com a promessa de ajudá-la a produzir conteúdo exclusivo. Mas, quando ela recusou certas condições, eles discutiram e tudo terminou de um jeito trágico. Ele nunca deu detalhes de como a matou. Só disse que não suportava a ideia de ela continuar crescendo online sem dar crédito a ele. Por isso, escondeu o corpo no terreno. Também contou que estava sendo assombrado pela imagem dela. Sinceramente, não sei se foi algo sobrenatural. Prefiro acreditar que a culpa corroeu a cabeça dele até ele alucinar. Se foi o espírito da Marina buscando justiça, eu não posso afirmar. Só sei que depois da prisão, ninguém mais relatou visões daquele tipo por aqui. Os meses seguintes foram marcados por um processo judicial cansativo e doloroso. Descobri que Renan fazia isso com outras garotas. Oferecia métodos para bombar na rede, mas partia para a violência quando era contrariado. Muitas vítimas se calavam por medo ou vergonha. Usei cada espaço que tive para contar o que aconteceu com a Marina e alertar as pessoas sobre a importância de denunciar contas e comportamentos suspeitos. Com o tempo, a raiva foi virando uma espécie de propósito. Passei a falar disso em reuniões de pais, palestras em escolas, grupos de apoio. Explico que é preciso tomar cuidado ao expor crianças e adolescentes na internet. Sinto que de algum modo faço algo por ela. Honro a memória de quem adorava a vida e queria usar a internet para criar coisas boas. Ainda tenho pesadelos. Acordo suando lembrando do rosto dela no dia em que saiu de casa. Sonho que a Marina corre num campo aberto, se vira para mim e sorri. E por incrível que pareça, esses sonhos não me fazem mal. Dá uma sensação de que ela está em paz, de que tudo acabou de verdade. Não tenho certeza se é real, mas escolhi acreditar. E mesmo sem saber exatamente o que Renan viu naquele galpão, gosto de pensar que, de alguma forma, Marina mostrou para ele que, mesmo em meio a todo o terror, ela não seria apagada assim. O sorriso dela segue vivo na lembrança de quem amava, e a história dela ficou como um alerta. Por trás das telas, existem pessoas de verdade, com vidas e sentimentos que podem ser feridos ou destruídos. Que a gente nunca deixe de ter empatia e atenção para perceber os sinais de perigo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.